aí, meu povo? Bem-vindos a mais uma aula nossa de limites, com o estudo dos limites e o infinito. Beleza? Dando continuidade às definições que vimos anteriormente, vamos para a definição 4 e última para limites e o infinito. Essa definição 4, assim como a definição 3, trata-se de limites no infinito, quando a variável tende para o infinito. A variável que eu digo, a variável do domínio. Basicamente o x, mas poderia ser outra variável no domínio, tá? Se liga. Dizemos que o limite de uma função f de x é igual a L quando x tende para menos infinito, se e somente se, para todo epsilon maior do que zero, existir um m, na verdade, menor do que zero, tá? Fazendo uma adaptação aqui, tal que os valores de x sejam sempre menores do que m, implicando que módulo de f de x menos L é menor do que o epsilon. Então, eu tenho uma vizinhança para o L, então vai tender para um valor fixo, tá? No momento que eu tender para mais infinito, beleza? Ou menos infinito, nesse caso, menos infinito. A notação que eu vou considerar é a mesma da definição 3, similar na verdade, mudando que o x agora tende para menos infinito, beleza? Limite da f de x será L, quando x tender para menos infinito. X tender a menos infinito implicará f tender para L, beleza? Cuidado com a leitura, leia direitinho limites, que isso te facilita entender as questões. Então se liga, exemplo, qual será o limite da função dada pela lei f de x, quando x tender a menos infinito, se essa lei for e elevado a x. A base, tá? Neperiana, tá? O E, Euler, número de Euler, beleza? E elevado a x. Então, é uma base maior do que 1, ok? Porque vale 2 e pouco. Eu sempre esqueço se é 272 ou 278, mas se eu não me engano é 272 aproximadamente. Enfim, qualquer coisa você joga na calculadora e descobre aí. Então, é um valor maior do que 1, logo é uma função com comportamento crescente. Fazendo o esboço gráfico, eu tenho essa situação. Eixo y, eixo x, origem, e ela cresce, interceptando em 1, tá? Quando eu pensar em valores de x indo para lá para o menos infinito, ou seja, tendendo para lá para baixo, para valores menores do que zero, ok? O que acontece com a função? As imagens estão que também diminuindo e tendendo a ser quanto? Tendendo a ser zero. Não vai ser zero, similarmente ao exemplo da aula passada, não será zero, porque essa função ela nunca toca o eixo x. Eu nunca consigo zerar esse resultado aqui, independente do valor que eu coloque em x. E elevado a zero é 1. E elevado a meio vai dar um pouco menor do que 1. Não, perdão. E elevado a meio dá maior. E elevado a... Ah, não, minto. E elevado a meio... mas E elevado a meio dá maior. E elevado a 1 dá maior ainda. Agora, E elevado a menos 1 dá 1 sobre E, dá menor. E aí vai diminuindo. Esse valor aqui vai tender para quanto? Tender para zero. A função tende para zero toda vez que o valor de x tender para menos infinito. Então, qual é a resposta a ser dada? Limite da minha função com o x tendendo a menos infinito será igual a zero, porque a função vai tender a zero. Beleza? Fechamos as 4 definições. Agora vamos ver alguns exemplos para recapitular e ilustrar mais outras situações. Fica aí. Então, meu povo, continuando aqui, agora trazendo um exemplo que vai contemplar as situações que vimos para os limites e o infinito. Beleza? Se liga. Determine os seguintes limites. Similar ao que fizemos nas definições, eu tenho 4 situações aqui. Não necessariamente contempla as 4 definições, mas enfim, vamos ver o que acontece. Eu não tenho que gravar. Eu tenho que entender o comportamento das funções a priori, né? Porque olhar para o gráfico no infinito é útil para mim. Eu não sei ainda trabalhar com infinito algebricamente. Eu sei olhando para o gráfico, tá? E aí eu preciso ter essa associação. Se liga. Item A. Limite de uma função f de x
que tem lei 10 elevado a x, uma função exponencial crescente, porque a base é 10, quando x tender para mais infinito. Bora fazer. Item A, fazendo esboço gráfico, eixo x, eixo y, origem. É uma função crescente. Então, o comportamento dela é assim, tá? Interceptando em 1. Se eu jogar 0 aqui dá 1. E aí, quando eu fizer os valores de x aumentarem muito, ou seja, o valor de x tender para mais infinito, o que é que está acontecendo com as imagens? Também estão crescendo muito rápido. Estão indo para mais infinito. Então, aqui é um limite no infinito e dá infinito. É um limite infinito no infinito. Infinito porque a função vai tender para mais infinito. E no infinito porque o x está indo para o infinito. Tá? Enfim, mas no frigir dos ovos vocês só precisam saber as respostas dos limites. Ok? Não precisa saber se é no infinito, infinito, enfim. Saiba apenas que você está lidando com o infinito. Se liga. Então, ó, qual é a resposta? Limite, quando x for para mais infinito, de 10 elevado a x. Agora eu vou botar a expressão, em vez de botar só f de x. Também posso fazer isso. Pela observação gráfica, tá? Pelo registro gráfico, quando eu considero valores aumentando aqui muito, as imagens também aumentam muito. Então isso aqui vai para mais infinito. É bem óbvio também, se você pensar numericamente, se eu jogo um valor muito grande aqui, ó, 10 elevado a 2, 100, 10 elevado a 3, 1000, 10 elevado a 4, 10.000, eu vou aumentando cada vez mais. Então, ó, quanto mais eu aumento o x, mais aumenta a função. Também vai para mais infinito. Eu nem precisaria olhar o gráfico, mas eu preciso fazer essas associações. Se liga. Item B, eu tenho aqui a função com lei f de x, dada por uma função quadrática, uma função de segundo grau, ok? E o x tendendo para menos infinito. Vamos esboçar essa função quadrática, considerando as raízes, eixo x, eixo y, considerando as raízes, se eu não me engano, são... Eu vou fazer pela soma e pelo produto. Mas se não sabe, usa a fórmula de Bhaskara. Está com dúvida na fórmula de Bhaskara, vai na nossa playlist de funções. Lá eu recapitulo tudo bonitinho. Aqui a gente não vai ficar fazendo a fórmula de Bhaskara mais. Beleza? Se liga. As raízes dessa equação, né, para eu saber os zeros da função, onde intercepta o eixo x, são 3 e 1. Aqui o produto dá 3 e a soma dá 4. É menos a soma. Como o a é 1, dá para fazer bonitinho pela soma das raízes. Bom, concavidade para cima, o comportamento é esse. 1, 3. Origem, né? Faltou a origem para deixar bonitinho o meu plano cartesiano. Quando eu considerar valores de x tendendo para o menos infinito, indo para o menos infinito, o que é que está acontecendo? Ó? As imagens da função estão o quê? Aumentando muito. Graficamente eu percebo isso. Então, ó, limite dessa função, quando x tender a menos infinito, vai resultar em quê? Em mais infinito. Tá? Toda vez que eu diminuo as imagens, números negativos jogados aqui, ó, perdão, no domínio, diminuo o domínio, as imagens aumentam, porque a parábola ela vem, ó, decrescendo, depois cresce de novo. Ela vem de lá de cima, as imagens estão lá em cima, tá? Graficamente é muito interessante olhar, você consegue as respostas rapidinho, beleza? Se liga. Vou apagar aqui para fazer os dois últimos, fica aí. Então vamos lá, continuando, galera. Item C. Limite da função, ainda é uma função do segundo grau, tá? Função quadrática, agora com concavidade para baixo, a é negativo, beleza. X tendendo a mais infinito. São todos os limites no infinito, que é muito interessante para a gente trabalhar com o infinito. Então, fazendo o esboço gráfico, essa função, esse comportamento gráfico é o quê? Concavidade para baixo. Se você calcular o delta, você verificará que o delta é zero. Façam isso. B ao quadrado menos 4ac, aquela velha fórmula. Se delta é zero, só terá uma raiz real. Ou melhor, duas reais iguais. Tá? E qual será essa raiz? Verifiquem que é 1.
ela se confunde com o vértice da parábola. Intercepta em 1 também, tá? Ou perdão, em -1, e tem esse comportamento. Na outra eu nem coloquei interceptação do eixo Y, mas coloque, beleza? O domínio é real, tudo tranquilo, beleza. Olha só, o que é que eu quero aqui? Eu quero verificar quando o valor de x vai para mais infinito. Então, quando eu aumento valores de x, o que é que acontece com as imagens? As imagens estão fazendo o quê? Indo lá para baixo, indo para menos infinito, beleza? Então, o limite da minha função menos x² mais 2x menos 1, quando o x vai para mais infinito, que é menos infinito. Toda vez que eu aumento os meus valores, as imagens estão o quê? Diminuindo. Ó, eu aumento, a imagem está cada vez menor. Beleza? Pelo comportamento gráfico, observei isso. E por fim, vamos trabalhar aqui com essa função do item D, fazendo o esboço gráfico, eixo Y, eixo X, origem. Limite dessa função, a função cúbica, x ao cubo, uma função potência, tá? O comportamento também é tranquilo, qualquer coisa você joga no GeoGebra, mas o comportamento é esse. Ok? Ó, se jogar 1, vai dar 1. Se jogar -1, vai dar -1. Tá? E aí vai. Eu quero o comportamento dessa função quando x tender para menos infinito. Se eu jogar valores e pensar em valores para o menos infinito, as minhas imagens, ó, no eixo x, elas estão aonde? Cada vez diminuindo mais. Beleza? Nessa situação, limite da minha função que tem lei x ao cubo, quando x vai para menos infinito, vai resultar em quanto? Menos infinito. As imagens diminuem também, tendendo a ir para menos infinito também. Ok? Bem tranquilo. O esboço gráfico ajuda bastante. No futuro, a gente vai conseguir compreender melhor, até sem o esboço gráfico e responder mais direto. Mas, por exemplo, aqui, ó, bem tranquilo que nem essa primeira. Se eu considerar valores negativos elevados ao cubo, continuam dando negativo. Então, quanto menor o valor negativo, menos 10 ao cubo, menos 1000. Menos 100 ao cubo, menos 1 e 6 zeros, tá? Bem menor. Então, quanto menor o valor negativo, menor a imagem elevada ao cubo. Então, vai diminuindo, vai para menos infinito também. Mesmo raciocínio que tivemos aqui no item A, beleza? Bom, é isso. Acabamos limites e o infinito. Próxima aula a gente avança nos conteúdos de limites, tá? Mas acabamos no infinito. Fico por aqui. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu no canal. E é isso aí. Valeu e até a próxima.